Boa tarde, gente! Meu nome é Micaela e a continuação hoje da Mente Bem Treinada, da quinta série à oitava série. Então, sem mais delongas, porque senão o vídeo vai ficar enorme, vamos começar. De aritmética, a gente passa agora para a matemática. A aritmética usa números e a matemática usa números, símbolos, sinais e provas. Os ramos da matemática são álgebra, trigonometria e cálculo. O foco da matemática se torna possível porque a mente da criança está fazendo a transição de modo de imagem mental para modo simbólico. E também a autora ressalta que é proibido nesse estágio ainda o uso da calculadora. Na verdade, ela ressalta em todos os estágios que não é legal usar a calculadora. Aqui tem um cronograma que ela sugere que você pode fazer ou não, e eu vou postar ele no Instagram. Vou falar oralmente aqui para quem não me acompanha no Instagram, mas fica mais fácil olhar visualmente, que é segunda, terça, quarta e quinta-feira, lição de matemática. Sexta-feira, projeto ou atividade de matemática na vida real. Exemplos de projeto de atividade de matemática. Aqui tem alguns projetos. Calcular o orçamento familiar para gastos com mercearia durante uma semana ou um mês. Calcular despesas e lucros para um negócio familiar infantil, por exemplo, vender bolo, cuidar de animais, babysitter, aparar grama, vender limonada. Fazer o balanço de movimentação bancária, aprender a gerenciar uma mesada, por exemplo, R$ 150. Calcular os juros mensais e anuais de uma dívida de cartão de crédito, calcular a área de uma sala, uma parede ou da casa inteira para aplicação de papel de parede, carpete ou qualquer outro projeto doméstico, calcular o custo de dirigir um carro na ida e na volta de um evento, calcular o quanto uma refeição de um restaurante iria custar se fosse preparada em casa. Calcular o custo em horas de trabalho de entradas para cinema, shows e outros tipos de diversão. Alterar uma receita de tal modo que seja capaz de servir a um número diferente de pessoas, traçar o itinerário para uma viagem em família completa com rotas, horários e paradas. Então, isso daqui são projetos de matemática que a criança deveria ser capaz de fazer no final, no caso da oitava série. Lógica. A lógica é um tipo de pensamento crítico, é uma ferramenta útil e ela ensina o estudante a prestar atenção em detalhes. Os tipos de lógica, segundo esse livro, são a lógica informal, que confere atenção especial aos argumentos feitos com palavras, ensina a prestar atenção às palavras exatas impregnadas em cada argumento. A lógica formal destila argumentos verbais em fórmulas, tais como premissa maior, premissa menor e conclusão. Lógica simbólica você encontra em textos avançados de lógica, reduz os padrões de argumentação ainda mais até chegar a expressões simbólicas. Lógica proposicional é mais útil para a filosofia e matemática avançada. É o maior subcampo da lógica simbólica. Organização de lógica, e aqui tem uma tabelinha, eu vou mostrar aqui.
Não sei se vai dar pra ver direitinho. Vou postar também no Instagram. Ciências. As metas de ciências. Proposições sobre o funcionamento do mundo. Esses daqui são os princípios científicos. Proposições sobre o funcionamento do mundo, demonstrando no mundo real ou testados através de experimentos. Leis, por exemplo, a lei de Newton. Descrições científicas, quando se descreve um fenômeno, reação ou ciclo científico. Investigação de algo científico, como se um vulcão está para entrar em erupção ou não. Classificações científicas, por exemplo, a tabela periódica, as categorias taxonômicas, agrupamento de planetas, em metálicos, rochosos, fluidos, etc. e tals. E também categorização de estrelas, se você tipo anãs, vermelhas, amarelas, marrons. Categorizar. Como estudar. Aí aqui tem também um cronograma, que é esse daqui. Também vou disponibilizar no Instagram. Caderno de ciências, dividido em 4 partes: definições científicas, princípios científicos, classificações científicas e descrições. Organização de estudos na mesma forma que nas grades anteriores. Definições. Sempre que o estudante esbarrar em um termo ou explicação desse termo, ele deve ser anotado nas definições do seu caderno. Princípios científicos. Cada vez que o estudante encontrar um princípio científico em sua enciclopédia, livro, currículo, deve anotá-lo na seção de princípio científico. Um princípio pode ser uma simples declaração, como uma regra, uma lei, registro de laboratório, e ele deve fazer uma página em seu caderno com as seguintes perguntas. Que pergunta eu estou tentando responder? Qual poderia ser a resposta? Como testarei esta resposta? Materiais usados, passos do experimento, que resultados obtive? O resultado está em concordância com a resposta que pensei que iria obter? Em caso negativo, que resposta eu deveria dar ao invés da anterior? Descrição científica. À medida que o estudante avança pela obra escolhida como espinha dorsal de ciência, ou seja, o livro, ele encontrará descrições físicas de objetos da natureza, narrações descritivas de processos naturais. Sempre que encontrar uma dessas descrições, ele deverá resumi-la brevemente com suas próprias palavras e tomar nota em suas descrições científicas no caderno. Classificações científicas. Sempre que o estudante encontra uma explicação sobre uma classificação científica, ele deve anotá-la ou adicioná-la à seção de classificações científicas, por exemplo, orgânico ou inorgânico, e o motivo de tal coisa ser orgânica ou inorgânica. E aqui tem a classificação de conteúdos, e isso daqui eu vou realmente disponibilizar somente no Instagram, porque são tópicos, por exemplo, de ciências da vida, astronomia, química, física. Então eu vou colocar o tópico de cada matéria certinho no Instagram. História e geografia, caderno, síntese, contextualização de informações em um quadro geral, análise, entendimento de eventos singulares
Para fazer a síntese, utilizamos a linha do tempo. Para fazer a análise, um caderno, pasta fichável. Divisão do caderno. Fatos. 2. Grandes homens e mulheres. 3. Guerras, conflitos e eventos políticos. 4. Invenções e descobertas. 5. Cotidiano, crenças e costumes. 6. Artes e literatura. 7. Cidades e assentamentos. 8. Fontes primárias. 9. Fichamentos. Materiais a mais que você pode utilizar nas aulas de história e geografia: atlas, globo, mapa de parede e, se você acredita na Terra plana, o molde da Terra plana. Como estudar? Lerá uma seção de texto base e listará fatos importantes. Marcará todas as datas em uma linha do tempo. Localizará a região estudada no mapa. Reproduzirá o local geográfico, a região que está sendo estudada em desenho, num papel manteiga, por exemplo. Preparará resumos de informação sobre um ou mais assuntos. Fará leituras adicionais na biblioteca de casa ou da cidade. Praticará o fichamento de 1 ou 4 páginas de texto uma vez por semana, pelo menos. E também, mais ou menos 2 vezes ao mês, o estudante deverá folhear o seu caderno para relembrar o que ele estudou antes, né? Senão ele vai esquecer. A linha do tempo é um pedaço comprido de papel que começa de 7.000 antes de Cristo ou 5.000 antes de Cristo, onde você acha aí que começou a antiguidade, e até um pouquinho antes da modernidade ou até a modernidade, mas aí você vai ter que fazer uma linha do tempo infinita, porque se você for fazer até hoje, todo dia acontece alguma coisa, né? Então, assim, é bom você estimular aí um período final para sua linha do tempo. Fontes primárias. A criança usará paráfrases de trabalhos difíceis, como a Odisseia, por exemplo, mas também começará a travar contato com fontes primárias, cartas originais, relatórios, gravuras, diários e ensaios. Sempre que o estudante encontra uma fonte primária, ele precisa avaliá-la. Enquanto estuda história, ele desenvolverá seus próprios critérios de avaliação de fontes primárias. Para começar, o estudante deve preencher a seguinte lista de avaliação e verificação sempre que terminar de ler uma fonte primária. O que diz a fonte? Aí ele vai escrever o conteúdo. Quem é o seu autor? Aí ele vai escrever posição social, profissão, afiliações políticas, objetivos, crenças e outros detalhes relevantes. O que ele fala, o que ele teria a perder ou a ganhar ao convencer os outros de sua opinião, quais eventos levaram a esse documento ou peça de literatura a ser escrita, o que aconteceu com o resultado desse texto. Aí o estudante vai escrever tudo, né? Aquilo que ele achar aí. E aqui eu também tenho todos os temas dividido por grade certinho, tudo aquilo que tem que estudar. Na antiguidade, aqui eu fiz do jeito que eu acredito, né? Que é a era pré-diluviana, a era pós-diluviana, era pós-diluviana, no caso, antiguidade, Idade Média, Alta Idade Média, com o início do período moderno e o período moderno.
Então, assim, você divide aí do jeito que você acha que é a verdade pra você. Eu acredito realmente na divisão do mundo através que aconteceu ali onde fica o Jardim do Éden, e foram divididos em tribos de Jafé, Rã e Sem. Nossa, essa aqui, tipo, na era pós-diluviana, né, no caso. Então, assim, eu acredito nesse tipo de história. Então, assim, se você não acredita, você tem total direito de ensinar do jeito que você tá pensando aí. Linguagens. Agora que o estudante sabe já as regras de linguagem, ele irá aprender mais a fundo os comos e o porquê e os porquês do funcionamento da linguagem. De 5 a 10 horas semanais, competências a serem adquiridas até a 8ª série são olhar crítico em relação à leitura, por que o personagem agiu dessa forma, como o escritor desenvolveu essa trama específica, o argumento desse ensaio é sensato. Ele também deve aprender a redigir textos mais longos, descrições lógicas e utilizar argumentos estruturados em raciocínios. Organização. Pasta fichário ou caderno de redação, que vai ser dividido em ortografia, estudo das palavras, gramática e redações, e um caderno de literatura, dividido em leitura, memorização. Ortografia, da 5ª até a 6ª série. A gente já vai deduzir que o estudante já saiba as regras básicas, né, de ortografia. Então, ele vai se dedicar mais às origens das palavras e aos seus significados. Para crianças que possuem dificuldades na leitura, fala sobre a autora, ela recomenda o modo, o Orto Gillingham. Eu expliquei direitinho como é que funciona no Instagram, eu fiz um post detalhado. Na seção ortografia, comece a listar palavras que o estudante escreve erradamente com maior frequência. Faça-o também copiar quaisquer regras de ortografia que tenha dificuldade de se lembrar e de aplicar. Toda vez que você vê que o seu filho, que o estudante, que a criança for lá e errar alguma coisa, faça escrever quantas vezes for necessário. Ah, mas meu filho já escreveu, ele não aprendeu. Faz escrever de novo, gente, não vai cair a mão, não. E também não vai ficar traumatizado porque ele escreveu a regra de gramática, tá, gente? Ai, pelo amor de Deus. E aqui tá falando mais ou menos como que você tem que fazer as tabelas. Aí aqui tem, ó. Eu vou também colocar no Instagram, porque aqui tá, eu tô muito suada. Eu vou também colocar aqui no Instagram. Você poderá manter o mesmo caderno de artes da linguagem durante os 4 anos do estado lógico, que é da quinta até a 8ª série. E o estudo, e assim, em algum momento da 7ª grade, que é a 7ª série, o estudo do vocabulário irá substituir o estudo da ortografia como disciplina formal. Essas tabelas servem para aguçar o vocabulário do estudante, para com que ele aprenda palavras novas, coisas novas também. Até porque hoje em dia a gente tem muitas crianças com vocabulário bem raso, que não sabem muita coisa.
Gramática. Desenvolver habilidades de linguagem para conseguir escrever uma boa redação. Na quinta série, o estudante deve saber os elementos que compõem uma frase, ou seja, substantivo, pronomes, conjunções, artigos, verbos, advérbios, adjetivos, e também como as orações se interrelacionam para formar frases. A gramática é redigida por regras e sempre que o estudante se deparar com uma nova regra, ele deve memorizá-la. Deve também ser capaz de fazer um desenho da regra com o uso de diagramas. Aí explica aqui que a diagramação das frases não é opcional. Isso evita que a criança comece a aprender de cor as regras de gramática sem aprender a aplicar. E se a criança consegue fazer um desenho daquilo ali, explicando o porquê que ela está fazendo aquilo, ela quer dizer que ela entendeu. Literatura. Assim, toda regra de pontuação também deve ser anotada. Literatura, todas as literaturas, né, todos os livros e autores, eu já disponibilizei também a lista no Instagram. Na sétima série, o estudante deixará de lado os simples resumos para produzir textos mais críticos. Você conversará também, após a leitura, com o estudante sobre o livro e fará as seguintes perguntas. E aqui tem um monte de pergunta que você pode fazer. Sobre quem é este livro? Aí ele vai falar os personagens centrais. O que desejam os personagens centrais? O que os impede de conseguir o que eles querem? Durante a leitura também você pode fazer essas perguntas. Eles têm um inimigo ou inimigos? A história tem um vilão? O que o vilão deseja? Qual é, em sua opinião, o evento mais importante da história? O que levou esse evento a acontecer? O que mudou nos personagens após esse evento? Qual é o evento mais importante de cada capítulo? Quantas histórias diferentes são narradas pelo escritor? Para biografias, de que tipo de família essa pessoa se origina? Como eram seus pais? Que escola ele frequentou? O que ele queria quando era criança e como adulto? Ele conseguiu o que queria? Diga o nome de 3 ou 4 pessoas importantes em sua vida. Ele se casou com quem? Quando? Eles tiveram filhos? Qual foi o evento mais importante na vida dessa pessoa? Diga 3 ou 4 eventos importantes. Ele conseguiu o que ele queria na vida? Por quê ou por que não? Por que ainda nos lembramos dessa pessoa? Para alguma avaliação. Qual foi a parte mais divertida do livro? Qual foi a parte mais chata? Você gostou dos personagens? Por que sim ou por que não? Você torceu para que ele conseguisse o que ele desejava? Alguma parte do livro pareceu real para você? Você gostaria que a história tivesse terminado de uma outra maneira? Como? Você leria esse livro novamente? De qual dos seus amigos você acha que iria gostar desse livro? Então, assim, tem muitas perguntas que você pode fazer. E aqui também tá falando sobre a narração, que eu também já falei como é que faz nos outros vídeos. É só voltar lá e assistir. E ensina e também incentiva as crianças a fazerem uma avaliação do que foi lido. E escrever, né, o porquê, né, o que ele achou do livro, por que ele gostou, por que ele não gostou, e colocar lá na parte das avaliações dele, das redações. Enfim, gente, esse foi o vídeo, espero ter ajudado. É um livro muito extenso, ainda falta a parte de ensino médio. O ensino médio é gigante aqui também. Eu vou ver se eu vou fazer
o do ensino médio, porque eu não pretendo fazer ensino médio caso, assim, de homeschooling em casa, só se for realmente, assim, necessário. Por quê? Porque o ensino médio é muito mais específico o conteúdo. Então, a gente precisa contratar professores para algumas matérias. E se você for pensar uns R$ 150 para cada professor, fica muito mais barato você colocar ele numa escola católica, cristã, entendeu? Então, assim, eu não sei. Eu ainda tô relutante, eu tô focando mais até a 8ª série mesmo. E é isso. Tchau, Deus abençoe.